Gravando. Oi, pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou apresentar o projeto final do curso de Extensão e Mineração de Dados Complexos da Unicamp. Esse projeto é sobre classificação de melanoma e nós somos do grupo da Big Data Theory. Para falar um pouquinho desse problema, o melanoma é um câncer de pele muito letal, mas ele tem altas chances de cura quando ele é detectado precocemente. Entretanto, é muito difícil você detectar esse câncer precocemente, porque no começo ele vai parecer muito com a lesão benigna. Então, essa triagem visual, ela é muito difícil e essa avaliação, ela é subjetiva. Então, a partir de uma imagem de uma mancha, dermatologistas podem ter opiniões diferentes. E esse projeto desenvolveu, então, um modelo para classificar melanomas a partir de imagens, com o intuito de poder auxiliar também nesse processo de detecção precoce do melanoma. Para comparar um pouquinho o que é um melanoma e o que é uma mancha benigna, o melanoma ele tende a ser irregular, ele tende a ter bordas irregulares e mal definidas, ele tende a ter variação de tons em uma mesma mancha e diâmetros maiores, além de ter uma evolução rápida. Então, a mancha benigna ela pode até evoluir e aumentar de tamanho, mas isso ocorre de forma mais estável ao longo do tempo. Elas tendem a ser mais simétricas, ter contornos suaves, ter uma cor uniforme e também ter diâmetros menores. Para falar um pouquinho, então, do nosso dataset, a gente tem cerca de 20 mil imagens no treino, 2.500 na validação e 2.500 no teste. No treino e na validação, a gente tem uma proporção aí de 82%, cerca de 82% de manchas benignas e cerca ali de 18% de manchas malignas, que são melanomas. Aqui a gente tem algumas imagens de melanomas do nosso dataset, então dá para ver que a gente tem variação de cor, a gente tem imagens com pelos, a gente tem imagens que têm uma borda preta, e é isso. A gente tem também manchas benignas, a gente consegue ver que também a gente tem essas mesmas características, muitas imagens têm essa borda preta, a gente tem várias manchas de vários tons, de várias tonalidades, e a gente tem também algumas imagens que vão possuir pelos. Perfeito. E aí, para chegar a um modelo interessante que possa auxiliar nessa detecção entre melanoma e não melanoma, a gente começou por desenvolver duas baselines. As duas baselines foram baseadas em modelos pré-treinados na ImageNet, em específico a EfficientNet B0 e a ResNet 50, que são modelos bastante conhecidos na literatura, e a gente optou por fazer baselines sem aumentação de dados, treinadas em dois estágios. No primeiro estágio, a gente utiliza o encoder, esse backbone, que seja EfficientNet ou a ResNet 50, congelado, enquanto a gente treina apenas a cabeça de classificação. A gente faz, então, a utilização de um learning rate de 10 a menos 3, por 50 épocas, com ramp linear e um cosine annealing de learning rate schedule, e a gente depois pega o melhor modelo, a melhor cabeça de classificação nessa etapa com backbone congelado, descongela o backbone para deixar treinar completamente, e treina mais um pouco fazendo o fine tuning do modelo, utilizando um learning rate bem mais baixo, de 10 a menos 5. A gente utilizou a função de custo de cross-entropia cruzada binária, com peso maior para as amostras positivas, que são as nossas amostras minoritárias, as de lesões malignas. Como resultado, a gente teve a nossa matriz de confusão reportada sobre o conjunto de validação, que o modelo ele teve uma maior facilidade de discriminar entre as amostras que eram benignas, então ele, por exemplo, na EfficientNet B0, errou apenas 15% das amostras benignas, enquanto ele erra 23% das amostras que são malignas. Mas essa discrepância não foi tão grande nem na EfficientNet B0, nem na ResNet 50. Os resultados que a gente obteve submetendo os melhores modelos da baseline no conjunto de testes através da competição no Kaggle foi de 80,9% de acurácia balanceada, dado o desbalanceamento do nosso problema, e de 77,8% para ResNet, ou seja, EfficientNet B0 foi o melhor modelo das nossas baselines e foi utilizado para a gente desenvolver os estudos futuros para os modelos. Entre esses estudos futuros, a gente testou primeiro entender se
existiria algum ganho, ao invés de fazer o treinamento em 2 estágios, em mais número de estágios, ou seja, ao invés de treinar apenas a cabeça e depois com a melhor cabeça treinar o encoder inteiro, a gente vai descongelando camada por camada no final. O resultado que a gente obteve, ao contrário do que a gente esperava, mostrou que isso não se sustentou, que treinar em apenas 2 estágios, primeiro apenas a cabeça e depois com a melhor cabeça o encoder inteiro, gerou um resultado melhor. O próximo estudo que a gente fez para melhorar o nosso modelo foi a utilização de aumentações. A gente testou aumentações que são o crop, a transformação afim, o flip, color jitter, cutout, rotate e classic. Mais detalhes podem ser vistos no relatório. Na verdade, classic é uma combinação de flip, rotate e cutout, enquanto o combined combina todas menos o crop, que foi a única que não trouxe ganhos de generalização com relação à aumentação. A gente tem como conclusões que as aumentações clássicas são as responsáveis pelos maiores ganhos, então quando a gente combina apenas 3 delas, a gente já tem ganho grande, e que a utilização de color, jitter e affine são transformações perigosas, de acordo com a literatura, porque elas mexem em características que são relevantes para a discriminação entre manchas ou não manchas, a variação de pigmentação ou o contorno, mas a evidência empírica que a gente teve foi no sentido de que a utilização delas, a incorporação delas, era positiva para a capacidade do modelo de discriminar, pelo menos nesse conjunto de dados. Então a gente optou por utilizar a versão combined e a gente reconhece como limitações desse estudo que a gente fez o ganho de aumentação individualmente não implica no ganho quando combinada, e também o fato de que a validação não necessariamente representa a capacidade de analisação do modelo. Quando a gente utiliza, então, tanto essa EfficientNet B0, que já era a nossa melhor baseline, quanto a Convinext V2 Tiny, que foi o melhor modelo entre os demais modelos que a gente testou, a gente, utilizando já o melhor estratégia de treinamento em 2 estágios e a melhor estratégia de aumentação, que é combinando todas menos o crop, a gente obteve uma matriz de confusão que agora ela já começa a ter uma facilidade muito maior de discriminar entre as manchas benignas, mas ainda mantém uma dificuldade de discriminar entre as manchas malignas que não passou de 20%, o que pode estar atrelado tanto a uma dificuldade inata do problema, de classificar o que é uma mancha maligna, quanto também pode indicar que a gente talvez esteja subotimizando alguma das configurações de treinamento, como por exemplo, os pesos que a gente utiliza na nossa função de custo. Aqui a gente tem o resultado de teste final no Kaggle, que foi para EfficientNet B0 com a melhor quantidade de aumentações, de 87,3% de acurácia balanceada, enquanto para Convinext V2 Tiny a gente teve um resultado de 87,4% de acurácia balanceada. A gente também avaliou o uso de gradcamps na EfficientNet B0. E a gente tem aqui, nessas imagens, a imagem original e a imagem com gradcam, e a gente tem aqui no título também o Y, que corresponde ao rótulo da imagem, e o P, que corresponde à probabilidade que foi predita pelo modelo. Então, a gente vê aqui que no caso do EfficientNet B0, quando a gente tem um Y igual a 1, a gente teve o gradcam que ficou bem, que conseguiu sobrepor bem a mancha. E quando a gente vê aqui o Y igual a 0, a gente já teve uma atenção onde ao redor da mancha. Mas nessas imagens, a borda da mancha também é bem importante. Então, a informação também que é bem importante. No Convinext Tiny, a gente tem também, quando a gente tem um rótulo igual a 1, a gente tem um gradcam que ele consegue focar na mancha. E quando a gente tem o rótulo igual a 0, ele também, no primeiro caso, ele foca na mancha, mas no segundo caso, ele foca bastante ao redor dessa mancha, formando essa borda. Então, também é informação, né, que é importante para essa tomada de decisão. E obrigada.